Fala galera, professor Ricardo Barros, o primeiro e único. E pessoal, olha só, quais são as dicas que eu posso dar para vocês nessa reta final agora para o IBGE, que não é tão final assim, né? Visto que a prova vai ser em março, se eu não me engano, dia 1º de março, se não me falha a memória. Então, basicamente, ainda temos 2 meses completos para estudar para essa prova. E eu fiz um vídeo aqui já falando um pouco sobre o que eu imaginava da nota de corte para a prova do IBGE. E, segundo as minhas previsões, eu acredito que a nota de corte será menor do que a nota de corte apresentada no último concurso de 2023. Se você quer saber os motivos, é só procurar nos vídeos aqui do canal que você vai ver esses motivos bonitinho, a minha argumentação. Maravilha? Gente, dito isso, é bom sempre relembrar que no link que está aqui na descrição, você acha os 2 simulados que nós já fizemos, tanto para agente de pesquisa e mapeamento como supervisor de coleta e qualidade. Lembrando que esses simulados nós puxamos bastante a dificuldade, porque é treino duro, jogo fácil. Essa é a ideia do nosso simulado. E até amanhã ou depois, estamos no dia 6, até o dia 8 de janeiro, nós vamos colocar ali também o segundo simulado nesse mesmo link que você está procurando agora. Tá bom? Então, faça os simulados, tanto o primeiro como o segundo que ainda vai aparecer, que é um ótimo teste aí para você continuar. E como sempre, se quiser participar do nosso curso, é só entrar em www.fazquestão.com.br e tornar-se parte desse time aí do IBGE, que com certeza vai aprovar muita gente. Vamos lá. Pessoal, basicamente, eu vou usar aqui porque eu quero falar um pouquinho sobre cada matéria e o que eu penso de cada matéria. E a mesma coisa que eu vou falar para agente de pesquisa e mapeamento, você pode extrapolar para supervisor de coleta e qualidade, visto que a diferença entre agente de pesquisa e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade é apenas uma matéria. Todas essas 5 matérias aqui, ó, são exatamente iguais em seu conteúdo, tanto numa prova quanto na outra. Por isso que eu tanto incentivei as pessoas que se inscreverem nas 2 provas, porque são 2 chances. Começando, pessoal, vamos falar aqui de língua portuguesa. Beleza. Gente, obviamente eu não sou professor de português, mas eu vou dar algumas das minhas impressões sobre o tema como um concurseiro que já fez muitas provas da FGV e, por incrível que pareça, se saía muito bem nas provas de português. Qual é a análise que eu tenho com quem jogou esse jogo, né? Como quem jogou esse jogo? Não é que as provas de português da FGV sejam difíceis, elas são cansativas e detalhistas, tá? A FGV é uma banca que busca muita interpretação de texto, a FGV é uma banca que costuma ter alternativas longas, o que vai acabando cansando o candidato. E claro que quando eu tive a minha carreira de concurseiro, o meu foco era em concursos de nível superior. Sendo assim, focado em concursos de nível superior, as provas de português tendiam a ser mais complexas. Como eu acabo fazendo a curadoria aqui do Faz Questão e sempre vendo como é que estão as questões e tudo mais do nível de dificuldade, eu percebi, posso estar falando um sacrilégio, que as provas de nível médio da FGV não apresentam uma complexidade da mesma forma que de nível superior quando o assunto é português. E também acaba variando muito de prova para prova. Se você pega uma prova do TJRJ, uma prova do MPRJ, que foi FGV, se eu não me engano, o TJRJ ainda vai ter, né? Que foram FGV, você vai ter ali uma tendência de um nível de complexidade maior. Mas já outras provas de nível médio da FGV não costumam ter esse mesmo nível de complexidade, ainda assim sendo provas cansativas e trabalhosas. O conselho que eu tenho que dar para vocês aqui em português é leitura e treino. Façam muitas questões, esse é o nome aqui do canal, e um grande exercício que eu fazia na minha época de concurseiro é o seguinte: tenta fazer uma prova de português por dia de estudo. Como assim? Vou estudar português naquele dia. Claro, já assistiu todas as aulas, tem aquela coisa toda. Pega uma prova de português de nível médio, baixo, ou então vai no banco de questões e faz ela por inteiro, como se fosse uma experiência única e vai vendo ali onde você errou. Cada dia que eu estudava, eu fazia uma prova de português, seja da Sebrasp, seja da FGV, seja da Sesgran Rio. Eu verifiquei que era a melhor forma que eu me dava com o português e me deu grandes
pontuações nessa matéria em todas as provas que eu fiz. Então isso é uma dica muito pessoal. Eu deixei de estudar português por tópico, hoje eu vou estudar ortografia, hoje eu vou estudar isso aqui, e eu comecei, depois de certo tempo, obviamente, a fazer uma prova inteira por estudo. Eu ia ali tendo alguma dificuldade nas primeiras, só que eu comecei a perceber que as provas se repetiam bastante. Então, quer um exercício legal? Procura. Concurso de nível médio FGV. Aí tem um concurso do ano passado. Baixa a prova de português e faz. Depois dá uma olhada onde você errou, faz pelo PDF mesmo. Errou a questão, copia a questão, joga no Google. Com certeza você vai achar ali ela em algum banco de questão, ela sendo comentada por alguém. Tem muito conteúdo hoje em dia na internet. Então, uma dica que eu dou para vocês para se familiarizar com o português é isso. Cada dia de estudo, hoje eu vou estudar português, faz uma prova ali de 10, 15, 20 questões, você vai gastar ali 1 hora, 2 horas e também já vai treinar o tempo de prova, vai funcionar como se fosse um mini simulado, tá bom? Geografia, pessoal, eu diria para você seguir da maneira que está disposto pelos tópicos. Por quê? Porque não serve você fazer a mesma coisa que fez em português com geografia. E por que eu enxergo dessa maneira? Porque geografia você tem assuntos extremamente nichados. E isso eu vi muitos na prova da FGV. Se você pega uma prova de geografia que foi cobrada lá em Rondônia, vai acabar puxando a prova muito para a realidade de Rondônia. Lá para Goiás, para a realidade de Goiás e assim sucessivamente. Quando nós falamos de IBGE, nós temos ali uma acepção mais geral, né? Mais Brasil completo, visto que o IBGE não tem nenhuma região específica, tá? Então, você tem uma certa dificuldade para filtrar questões. Então, a nossa ideia é essa, é você ler os materiais, fazer as aulas e responder as questões por tópicos e, é claro, indo desenvolvendo esse conteúdo geral ali, né? Então, a gente também tenta puxar um pouquinho mais nos simulados, vamos puxar mais nos simulados dessa vez de novo, para que você consiga fazer uma boa prova de geografia. Então, geografia, eu digo, siga o que está ali, não tem muito jeito para onde ir. Agora vem raciocínio lógico matemática. Galera, olha só. Raciocínio lógico talvez seja a maior pedra no sapato de todo mundo que está começando a estudar. Eu ouso dizer o seguinte, se você tem uma boa facilidade em matemática, esse concurso já é seu. Por quê? Porque muita gente vai abandonar isso aqui, cara. Muita gente não vai estudar raciocínio lógico matemático e deveria estudar. Qual é a minha dica? Vamos lá. Eu vou pensar da maneira que está disposto na plataforma e puxar isso para os assuntos. O edital do IBGE, ele tem uma parte muito grande de matemática básica, que eu chamo de matemática até a 8ª série, pode ser até 9º ano hoje em dia, mas na minha época era até a 8ª série, que vai ser aquela parte ali fundamental, razão, proporção, MMC, fração, etc., porcentagem, bababá. Essa parte, meu amigo, não tem o que fazer, você tem que ter um domínio desse conteúdo. Por quê? Sem você ter este domínio de conteúdo, você não consegue avançar para o resto. E a matemática ela é multidisciplinar. Como assim? Se você focar na razão e proporção, por exemplo, e você depois for fazer uma questão de razão e proporção, essa questão vai misturar razão e proporção com fração, com MMC, com porcentagem. Se você não tiver o conhecimento geral dessa matemática fundamental, você vai ter dificuldade. Uma dica que eu sempre dou, apesar de confiar 100% no professor Júlio César, na disposição que a gente fez nas aulas, nós pensamos muito sobre aquelas aulas, sobre os materiais, é um trabalho que eu tenho orgulho, que é o trabalho do professor Júlio César lá no Faz Questão. Tem uma dica que eu sempre dou pra galera que tem dificuldade, chamada livro de colégio. Como assim? Vai num sebo, vai numa livraria, vai na biblioteca, pega o livro do seu primo lá que está estudando e pega o livro de colégio desses assuntos que estão lá. Porque livro de colégio, como o próprio nome diz, é um livro didático. Vai ter figura, vai ter um monte de desenho, vai ter um carinha correndo lá para ilustrar um desenho, vai ter Turma da Mônica, vai ter um monte de coisa. Então o livro de colégio pode te ajudar demais, principalmente a pegar essa parte fundamental da matemática. Tirando essa parte fundamental da matemática, que é isso que eu falei para vocês, depois nós vamos ter a parte de raciocínio lógico, que seriam sentenças e proposições, problemas lógicos. Pessoal, é difícil você chegar aqui sem esse raciocínio matemático. Por isso que eu acho que esse começo ali de você saber de conjuntos numéricos, sistema legal de medidas, até porcentagem, é fundamental. É a própria matemática fundamental, é o livro de colégio. Domine isso, depois vai direto para raciocínio lógico. Domine sentenças e proposições, verdades e mentiras, argumentação, tudo daquela forma ali. E isso você vai fazer mesmo na prática. Você vai tentar porque é até gostoso fazer esse tipo de questão. E deixa aqueles assuntos mais cabeludos, como geometria plana, análise com problemas de contagem, perdão e probabilidade,
deixe esses assuntos para o final. Tá? Então, meu segredo para matemática é esse: domine matemática fundamental. Se você tem dificuldade, livro de colégio, muita repetição, depois vai para o raciocínio lógico, você vai conseguir exercitar tudo isso que você aprendeu e no fim você vai para esses conteúdos mais difíceis, tá? Como eu imagino que a nota de corte aqui não seja tão alta pelo vídeo que eu já fiz, talvez você, tendo conhecimento ali da matemática fundamental e essa parte de raciocínio lógico, já seja mais do que suficiente, claro, se você for bem nas outras matérias. Informática, cara, aqui eu vou dizer para você, eu não tenho dica, porque informática para mim é a matéria mais nojenta que já apareceu em todo concurso público na história da humanidade. Por quê? Informática é meio que decoreba pura. Não tem muito para onde correr. Então eu vou contar para vocês aqui como eu aprendi informática, aprendi na minha época. Na minha época, eu me lembro que eu imprimi, ficou um monte de páginas, assim, umas 3.000 questões. Eu fiz todas. Eu errei 2.000 das 3.000. Depois eu fiz todas de novo. Depois de novo, eu juro, cara, eu fiz aquela lista na mão, na caneta, umas 5, 6 vezes, pesquisando o que eu errei. Eu lembro de alguma coisa? Nada, mas serviu para eu sempre acertar 9 de 10, 10 de 10, 8 de 10 na provas que eu fiz. Porque informática eu tratei como uma decoreba mesmo, sem tentar aprender. Foi o jeito que foi para mim. Ótica no serviço público, cara, cola naquele material que tá na plataforma. O material da plataforma está todo separado, foi todo separado ali a parte da Lei 8.112 que tem relação com esse assunto. O Código de Ética do IBGE nada mais é do que o Decreto 171 de 94 aplicado ao IBGE, tá? Então, você tem muita facilidade aqui. Se você seguir o que está lá na plataforma, com certeza você vai gabaritar aqui no serviço público. E para quem vai fazer supervisor de coleta e qualidade, eu vou falar a mesma coisa, tá? Nós conseguimos condensar todo o conteúdo em cerca ali de 8, 9 horas de aula. Então não tem para onde correr, cara. É você assistir aquelas aulas, ler os materiais que estão muito bem feitos, modéstia à parte, foi eu que fiz, fazer as questões que você vai brilhar. Claro, não se assuste, principalmente você aluno da plataforma. Nas questões a gente mistura, a gente coloca questão de auditor, isso na parte de administração, tá? Então para PM isso aqui nem serve para você que eu vou falar. A gente coloca a questão de auditor, coloca questão de um monte de coisa, que é justamente para você sentir essa dificuldade também. Então pode ser que via de regra você veja umas questões ali meio escabrosas, tá? Mas não tem erro, eu tenho certeza que você vai bem fazendo feijão com arroz, porque tá tudo muito bem ajustado lá com a gente. Então, galera, qual é a minha dica para vocês entrarem no IBGE, que foi meu primeiro concurso? Tentem adaptar a sua realidade, tudo isso que eu falei aqui de cada matéria. Não negligencie, tenta separar 2, 3 horas do seu dia. Ricardo, eu tenho 4 horas, separa 4 horas do seu dia, cara. Tenta estudar legal, não negligencia. Pode ser uma boa oportunidade para você, tá? Tenta não perder dia, cuidado com o carnaval, cuidado com essas coisas, cara. Faltam 2 meses e saiba que você está diante de uma grande oportunidade, tá bom? Eu tenho certeza que vai dar certo isso aqui pra você. Então é isso, esse é meu pitaco aí sobre o que você deve fazer nessa reta final pro IBGE. Conta pra mim aqui o que você achou disso. Tamo junto e faz questão.